Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, 3 de outubro, mês missionário, mês do Rosário. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Semana Nacional da Família, Santuário da Vida, berço do amor e da fé, que deve ser a nossa família. A família. Vivemos num tempo em que os valores da família são por muito ignorados ou esquecidos. As leituras falam da dignidade do matrimônio cristão, dentro do maravilhoso plano de Deus. Primeira leitura apresenta Deus que criou o ser humano, o homem e a mulher, para se completarem, para se ajudarem, para se amarem. O texto não é uma reportagem de fatos passados, mas uma catequese. Primeiro, a origem da vida do ser humano está em Deus. Segundo, a solidão é uma experiência terrível para a pessoa humana. Adão, apesar de possuir o domínio sobre todas as criaturas, não está plenamente realizado. Sente profunda solidão. Falta-lhe alguém com quem compartilhar a vida e a felicidade. Deus preenche sua solidão criando a mulher, dotada da mesma natureza, da mesma dignidade. É na partilha de suas vidas, no amor, que o homem encontra a realização plena na existência junto com a mulher. Homem e mulher são iguais em dignidade. Eles são da mesma carne, partícipes do mesmo destino. Completam-se um com o outro e juntos complementam a obra do Criador. Esta realidade exige do homem e mulher que se respeitem, excluem qualquer atitude egoísta de dominação. O quarto, se tornarão uma só carne, uma só pessoa, uma fusão não apenas de corpos, mas na sua totalidade, corpo e alma. Seus projetos, seus sentimentos, seus ideais, suas tendências, suas esperanças, sua amizade e sua fé. E a segunda leitura lembra a qualidade do amor de Deus para com o ser humano. Deus amou tanto os homens que enviou ao mundo seu Filho único. O Filho solidarizou-se com
é o ser humano. Partilhou a debilidade deles e aceitou morrer na cruz para dizer aos homens que a verdadeira vida está no amor, que se dá até nas últimas consequências. O casal cristão deve também testemunhar com a sua doação sem limites e com a sua entrega total o amor de Deus pela humanidade. No Evangelho, Jesus é perguntado sobre o divórcio, permitindo pela lei de Moisés, em certos casos, para proteger a mulher das arbitrariedades do marido. Cristo responde: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Diante da posição do mestre, os discípulos ficam perplexos. E Jesus conclui: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério. O Evangelho nos apresenta o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher que se amam. Eles são convidados a viverem em comunhão total, um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. O amor de um homem para com a mulher que se comprometem e vice-versa. Diante de Deus e da sociedade deve ser um amor eterno e indestrutível, que é reflexo desse amor que Deus tem para com o ser humano. O divórcio e a poligamia não fazem parte do projeto de Deus. Jesus reafirma a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Numa época em que muitos procuram destruir e desfigurar a família, é urgente proclamar o plano de Deus sobre o matrimônio e a família. O texto finaliza com uma referência às crianças, as maiores vítimas de uma família fragmentada. As mães levam seus filhos até Jesus para que os abençoe. Os apóstolos impacientes tentam impedir. Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Os esposos não podem pensar em si mesmos, esquecendo os filhos. A missão dos pais é repetir o gesto das mães israelitas, levar seus filhos a Jesus para que, abençoadas por ele e crescendo na escola, conservem a inocência e sejam um dia recebidas no reino dos céus, preparado para elas. Nossa atitude para com as famílias, muitas vezes que não são unidas, acolher, integrar, compreender e ajudar aqueles a quem as circunstâncias de vida impediram de viver o projeto ideal de Deus. Sem renunciar a um ideal que Deus propõe a Jesus, reafirma o Evangelho. A felicidade de uma família só existe quando há comunhão entre os esposos, os filhos e também com Deus. Rezemos então para que nossas famílias sejam a família que Deus quer, santuário da vida, o berço do amor e da fé. O berço do amor e da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa a minha família também. É isso que nós queremos pedir nesse fim de semana, ser mesmo missionário. Seja missionário dentro da sua família, junto à sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para todos nós.